ator Tuca Andrada, que já está aqui do meu lado, está trazendo a Teresina um espetáculo Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo, uma homenagem a Torquato Neto, poeta e compositor, cineasta, jornalista piauiense. Essa peça já fez estreia nacional e aqui terá pelo menos 3 apresentações. Vamos conversar com o Tuca Andrada a respeito deste assunto. Tuca Andrada, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por me receber. Bom, vamos falar um pouco a respeito primeiro do modelo que você encontrou para apresentar ou falar sobre Torquato Neto aqui no estado do Piauí. E eu digo falar sobre Torquato Neto porque Torquato Neto é um artista muito reverenciado aqui no nosso estado. Você vai fazer não só um monólogo, não é só isso, mas há momentos de interação e até discussão com a plateia? Sim, há discussão, há momentos que é um show, há momentos que é um recital de poesia, há momentos que eu conto a história, momentos que é uma aula de espetáculo, como o Ariano Suassuna fazia também nas aulas de espetáculos dele. Então, eu achei que essa seria a melhor maneira para se contar, porque o Torquato Neto, ele é um artista ele não se enquadra em você não consegue classificar ele. Então, como fazer uma peça de teatro sem ser, para mostrar o espírito desse homem? Ou seja, você desmontou a forma de exatamente para poder contar. Exatamente. Era preciso essa expressão é muito boa, de desmanchar a forma de um espetáculo e que o público se sinta dentro, se sinta participando, como se fosse uma comemoração aquilo. Ela vai acontecer no Teatro 4 de Setembro. No Teatro 4 de Setembro, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Agora, apesar de você falar assim sobre não é um espetáculo montado, a exemplo dos demais espetáculos e monólogos, você vai fazer num teatro que tem uma estrutura tradicional. Sim. Como é que vai ser essa interação? Em que momentos você vai abrir para que as pessoas falem? Como é que vai ser esse contato? Pois é, isso é que eu falo que assim, Teresina é uma cidade mais importante para mim até agora pelo seguinte, além da coisa emocional, porque o Torquato é daqui, nós fazíamos sempre esse espetáculo numa arena, uma espécie de arena. Então o público estava muito perto. Agora o público vai estar mais longe, então vai ser um outro teste para mim, como é que eu consigo captar a atenção de todas essas pessoas que estão numa plateia muito maior, para falar. Eu não sei, vai ser um teste mesmo, vou tentar fazer. Num palco que é uma arena, um semi-arena, é mais fácil, porque você está muito mais perto de mim. Mas eu acho que vai dar certo. Eu já conheci o teatro, fui essa semana lá e achei o teatro muito aconchegante. Nós estamos vendo aqui algumas imagens do espetáculo, da maneira como você o concebeu, dentro desse modelo arena. Né? Exatamente. E a gente percebe que ele torna-se assim, mais intimista. Mas obviamente, você é um ator com uma história larga, inclusive na televisão brasileira, e então há um momento forte de interpretação, né? Sim. Como é que você interpreta Torquato Neto? Qual é o perfil, vamos dizer, psicológico desse artista que passava para os piauienses uma ideia de uma certa perturbação? Eu acho que, pessoalmente, tudo que eu vi do Torquato Neto, ele nunca foi uma pessoa que parecia perturbada. Ele teve muitos problemas com álcool, ele viveu muito pouco tempo, mas ele, normalmente, no dia a dia, ele não parecia, ao contrário, ele parecia uma pessoa muito calma, muito tranquila, falava baixo, tinha um humor fantástico, inteligência admirável, absurda, uma rapidez no pensar muito grande. Então, assim, eu não acho que eu procuro também imitar ele. Eu quero trazer o espírito do Torquato Neto. O quão importante esse espírito é ainda hoje para o Brasil. Mas você interpreta Torquato Neto? Às vezes, tem horas que eu interpreto Torquato Neto, tem horas que eu viro narrador, tem horas que eu viro eu mesmo, Tuca, tem horas que eu viro outros personagens que fizeram parte da vida dele. Então, eu vou me transformando várias vezes, não só no Torquato, mas em personagens que podem contar aquela história e situar o público na época. Como é que você captou esse perfil do Torquato, esse mais calmo e tranquilo? Eu vi, não conheci. O Torquato, quando ele faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Eu vi muitas pessoas que conviveram com ele, o Hélio, o cunhado dele, que era um grande amigo dele, o Macalé, aqui o Jorge Mendes, que é o primo dele, o Paulo José Cunha, que também era primo dele. Então, fui ouvindo essas pessoas para poder criar, entender mais ou menos. É sempre uma projeção minha, sempre o que poderia ser o Torquato Neto. O que é. Os meus pais trabalharam com ele na Rádio Pioneira. E eles falavam muito sobre essa característica dele, muito em si mesmado, muito reservado no dia a dia. Era uma coisa que contrastava, porque ele no dia a dia era assim, muito calmo e dentro era uma revolução, era uma coisa, uma erupção praticamente. Agora, Tuca, você é um artista que nasce no Recife, em Pernambuco, vai para o Rio de Janeiro, transforma-se em um ator de grande projeção nacional, fazendo novelas. Como é que é a percepção do Torquato Neto fora do Piauí? Como é que as pessoas recebem ele nos espetáculos? Como é que você conheceu? Eu já conheci o Torquato Neto muito pouco.
Então, dei de cara, 20 anos atrás, dei de cara com um livro chamado Torquatalha, que é um livro organizado pelo Paulo Roberto Pires, um grande jornalista do Rio, e que tem toda a obra do Torquato Neto lá. E eu peguei esse livro por acaso, numa livraria, e comecei a ler aquilo e disse, meu Deus, que coisa fantástica esse cara. E uma coisa que me chamava muita atenção também é que sempre o Torquato, ele é representado como um cara muito soturno, como você mesmo falou, muito noturno, muito para baixo, tinha problema com álcool, morreu muito cedo. É sempre essa história. E quando eu dei de cara com a obra do Torquato, eu vi um cara tão vivo, tão solar, com tanta coisa para falar, com tanto movimento dentro dele, que eu disse, mas por que ninguém fala sobre isso? Eu quero falar sobre isso. Uhum. Quanto à segunda parte da pergunta... Você já conheceu, ao ler o livro, você já sabia dessa relação dele com o Gil, Caetano? Já isso eu já sabia por causa das composições dele com o Caetano. Gil sabia que ele tinha morado na Bahia um tempinho, mas sabia muito pouca coisa, né? Conhecia por alto o que a maioria das pessoas conhecem por alto, fora daqui, entendeu? E eu disse assim, eu tenho que contar essa história, eu não posso só fazer um recital de poesia ou fazer um show com as músicas do Torquato, eu preciso mostrar a imensidão que é esse homem, a imensidão que é a obra dele, a importância que é a obra dele para o Brasil. Não é só para o Brasil, não é para o mundo. É um dos poetas mais importantes que eu acho que existiram no século XX, Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ele é um poeta completamente inclassificável. Nenhum crítico consegue dizer, ele é isso, ele é um romântico, ele não é, ele é um realista. Não existe isso. Entendeu? Ele não consegue, porque ele passeia por tudo. Ele tem uma habilidade com as palavras que é uma coisa... Ele precisa ter um raciocínio muito rápido para você ter um conhecimento, obviamente, para ter aquela habilidade com as palavras. E muito jovem, ele era muito jovem, tudo é muito jovem. É certo que naquela época as pessoas de 20 anos não é a mesma coisa que um garoto de 20 anos. Hoje é um garoto. Lá já tinha certa maturidade. Já tinha certa maturidade, mas mesmo assim, mesmo considerando isso, o Torquato é impressionante o volume de leitura que ele já tem aos 20 e poucos anos de idade, entendeu? Assim. Tuca, eu quero agradecer a você. Primeiro, o espetáculo vai ser a primeira vez amanhã em Teresina. Isso, amanhã em Teresina. Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 20 horas, domingo às 18 horas. E os ingressos já estão à venda, né? Se quiser comprar online também consegue. Temos aí, inclusive, aí o cartaz, para você olhar aí perto todas as informações. Aí tem todas as informações. A respeito do Let's Play That, né? Que é essa... Let's Play That é uma poesia dele, né, que virou uma música nas mãos do Macalé. Ou Vamos Brincar Daquilo é porque é uma grande brincadeira também, que eu acho que o espírito do Torquato tinha muito de brincadeira, tinha muito de brincalhão. E eu quero trazer isso para o público, para não ficar só essa coisa muito pesada, entendeu, nele. Eu acho que o Torquato tem um lado solar que, para mim, é muito mais importante que esse lado noturno. Eu acho interessante você ter escolhido essa expressão, porque o play tem essa ideia também de interpretação. De jogar, exatamente. De vivência, de convivência. Então, é bem interessante essa ideia. E eu quero agradecer a você. Imagina, eu que agradeço a vocês. Obrigado, Tuca, pela presença aqui no nosso Jornal do Piauí. Tuca Andrade, oportunamente vamos falar mais sobre sua carreira, sua história. Vamos sim, com certeza. É um prazer. Obrigado por ter vindo.